Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 190. Eu sou Rafael Arinelli e a persistência é o caminho do êxito. Eu sou Daniel Cury e, como disse Paulo José, nós fazemos o melhor cinema brasileiro do mundo. Eu sou João Paulo Miranda Maria e vou usar uma frase aí do Roberto Rossellini, que é: pra que manipular se as coisas estão lá? Olha aí, muito bom. E isso diz muito sobre você, hein, João? Ah, sim, exatamente. É a frase que já veio em mente em várias conversas, então é uma frase que me persegue, assim. Pois é, e a gente assistiu os curtas que o João fez e dá pra ver exatamente isso, essa visão sua de cinema, como você tem essa visão, assim, bem pautada pelo real e tal, né? A gente achou super legal os curtas que você fez. Ah, legal, não, valeu. É toda uma relação, quando eu penso nessa frase do Rossellini, por exemplo, né, do neorrealismo italiano, né, tem toda essa importância histórica ao cinema, né, mundial, essa questão, né, fora dos estúdios, de você utilizar, né, os não atores, usar, né, locações reais. Isso para mim não é uma questão nem mais econômica, né, que também é um dos fatores que faz a gente submeter, mas para mim é muito mais criativa, porque eu acho que a realidade é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. É verdade. Então, tem coisas que estão ao redor e que a gente precisa saber apenas enxergar, mas que são coisas assim incríveis e espantosas, assim. Exatamente. Por aí. Pois é. E Dani, trouxemos aqui o João Paulo Miranda Maria para conversar sobre que tema hoje? Que tema temos hoje aqui? A gente basicamente vai falar, é um tema meio amplo, né? Meio amplo, claro que a gente vai ter que reduzir pra carreira e pra tudo que o João fez, mas o tema é basicamente fazendo cinema no Brasil. Exato. Olha que coisa. Exato. Que coisa, né? Pequenininha, pois coisa restrita, né? A gente vai conversar, como já deu pra perceber, né? O João tem uma experiência muito bacana, tanto na formação de pessoas que estejam interessadas em fazer a produção audiovisual, como na produção, como na direção, né? Já produziu seus curtas, já esteve em Cannes. A gente vai discutir tudo isso com o João hoje aqui. Vai ser um papo muito legal. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, vai fazer muita gente levantar a bunda da cadeira e falar: não, agora tá na hora de eu ir pra... Vou pegar minha câmera aqui, né? Vou pegar minha câmera. Exatamente. Vamos bater então esse papo com o João aqui, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Não faço nada que alguém não tenha feito, não falo nada que alguém não tenha dito, então não penso. Você que tá escutando a gente aí, você sabia que eu e o Dani, a gente tem um roteiro de um curta que nunca saiu do papel? Olha aí, será que hoje vai ser o dia da inspiração para que a gente realmente tire esse curta do papel, Dani? Pode ser uma boa ideia. Sabe como que ele vai sair do papel? Sendo financiado. Sabe como ele vai ser financiado? Com Patreon. Oh, verdade. A gente podia colocar no planejamento, né? X reais de Patreon, X dólares de Patreon, e a gente faz o curso. Pois é, seria lindo, né? Um dia a gente ter tantos patrões ao ponto da gente falar: pô, agora de vez em quando a gente vai soltar uns curtas que a gente fez, olha aí, né? Pô, seria lindo. Porque daí a gente pode gravar o primeiro, só que a gente só tem um roteiro. Pois é. E aí o segundo pode ser de algum patrão. Olha aí, olha a ideia surgindo. Entendeu?
Hoje é um brainstorm, hoje é pra inspirar, hoje vai ser pra colocar tudo no papel, pra gente começar a se planejar. Hoje o podcast é um podcast de inspiração, hein? E quase praticamente de profissão. Não tá escrito profissão no título, né? Exato, não tá. Mas é pra quem quer estudar, pra quem quer aprender. Dani, quem quiser mandar suas histórias pra gente, dar aí seu aval, mostrar o que tá a fim de fazer, se já tem um projeto engavetado, se não tem, querer contar qualquer tipo de história, como é que essas pessoas fazem pra mandar um recado aqui pro Cinemação? Você manda um e-mail pra contato@cinemação.com, sempre Cinema CAO. No Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, a gente tá como Cinemação, né? /Cinemação, @Cinemação, o que for. Se você seguir a gente nessas redes sociais, você pode interagir e a gente também comenta, também responde, também pode até ler aqui também, né? Se você comentar alguma coisa bem bacana, a gente lê muito aqui no Repercussão, também comentários de redes sociais e tudo mais. Se quiser ouvir a gente de um jeito um pouquinho diferente, vai lá em webradiovagalume.com toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprise aos domingos ao meio-dia, né? A Web Rádio exibe o podcast Cinemação nesse dia e horário. E claro, cinemação.com é o site com tudo, muita crítica sensacional, muito texto legal, muito artigo, muita coisa boa para você acompanhar. Se você tá ouvindo a gente agora no seu feed aí do celular e tudo mais, você pode entrar no cinemação.com aí mesmo, pelo celular, ou então quando chegar em casa. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, clica no coraçãozinho para dar um like no SoundCloud, dá aquela notinha esperta de 5 estrelinhas no iTunes, que a gente vai ficar muito feliz. E tem uma rede social /canal muita coisa foda que a gente tem, que se chama YouTube, né? YouTube. Já ouviu falar do YouTube? Olha aí, o YouTube, nosso mais novo canal do Cinemação, onde começamos a produzir vídeos para a internet. E tem muita coisa legal lá, né? Além, obviamente, de revelar para o público os nossos rostos, né, Dani? Como é a nossa face. A gente ainda vai lá e coloca nossas expectativas, fala o que a gente acha, o que a gente não acha sobre determinado filme e tal. Então, por exemplo, lá já tem um vídeo que a gente conta como que surgiu o Cinemação, tem um outro vídeo que a gente dá as nossas expectativas sobre Esquadrão Suicida, tem lá 10 coisas que você não sabia sobre a Natalie Portman, olha aí que legal. Sim, e tem vindo coisa boa por aí também. Exato, né? Star Trek Sem Fronteiras já tá lá também, e muitas outras coisas estão por vir, então é legal você ir lá, assina nosso canal, acompanhe o que a gente tá fazendo, né? Porque muita coisa legal tá aparecendo, tá chegando aí no YouTube. youtube.com/cinemação. E se você quer ajudar o Cinemação a crescer, a se desenvolver, a chegar a mais pessoas, né? A distribuir a palavra do Cinemação para mais fiéis. Eu juro que eu achei que você ia falar Senhor. Distribuir a palavra do Cinemação para mais pessoas, né? Deixar isso cada vez mais forte, mostrar para as pessoas como que a gente faz o nosso trabalho bem feitinho, bem sério, né? Daquele jeito que só a gente consegue fazer. Então vai lá no patreon.com/cinemação, seja um patrão do Cinemação, contribua a partir de $1, você já contribui com o Cinemação, já ajuda o Cinemação a crescer. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que contribuem mensalmente com o Cinemação e ajudam a gente a crescer e a nos desenvolver. Afinal de contas, né, Dani, qual que é a frase? O dinheiro que você dá é o retorno que você sente. É isso mesmo, olha aí que bonito. E lembrando que a gente tem recebido diariamente solicitação que as pessoas querem entrar no nosso grupo secreto do Facebook. E a gente tem que relembrar que esse grupo ele é restrito, né? A gente não pode ficar autorizando as pessoas, por mais que a gente queira que tenha muita gente lá, que a gente esteja discutindo sobre filme, esteja falando sobre várias coisas, esse grupo ele é um grupo restrito para patrões, podcasters. No nosso grupo aqui, assim, é um grupo restrito que você poderá participar a partir do momento que você começar a contribuir com o Cinemação.
Vai lá então, doa $1 pro nosso canal, ajuda o nosso canal a se desenvolver e ainda você vai fazer parte do nosso grupo secreto. Sim, lembrando que os nomes que a gente cita aqui todo dia, todo podcast, na verdade são das pessoas que contribuem com no mínimo $5. Exato, né? exato. Tem pessoas que contribuem com menos e você pode fazer isso, mas para ouvir o seu nome aqui é a partir de $5. Exatamente. É o que tá na nossa proposta, né? Exatamente. Que a gente tá cumprindo que nossa promessa. Pode ser que mude, pode ser que não, né? Afinal de contas, a gente prometeu que se a gente chegasse a $1.000 por mês, a gente faria vídeos pro YouTube, né, Dani? Exatamente, a gente não tá muito... É isso aí. Vai lá então em patreon.com/cinemação, seja um patrão do Cinemação e contribua pro crescimento do nosso canal. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos armários, vieram aqui, deixaram seus comentários, a gente tem aí 2 comentários muito bacanas que chegaram durante a semana, um referente ao podcast passado e um referente a um vídeo que a gente publicou dentro do Facebook. Esse vídeo, por exemplo, quem comentou foi o Silas Bezerra, e aí foi um vídeo que a gente colocou do ator, o Pedro Cardoso, que é um comediante, já teve em várias minisséries lá da Globo, já fez novela e tal, é um cara, né, já é bastante conhecido e tal, e aí ele participou de um programa, ele fez um vídeo, apareceu um vídeo dele agora, onde ele fala que a nudez, ela é a crise da narrativa, e ele explica o porquê, ele dá o ponto de vista dele, por que ele acha que a nudez é uma crise dentro da narrativa. E a gente publicou esse vídeo lá no nosso Facebook, que você pode inclusive seguir a gente lá no Facebook e ver esses vídeos que a gente coloca lá também, e a gente perguntou, e aí, você concorda com o Pedro Cardoso? Esse depoimento dele é interessante, e ele vale a discussão, não vale? A gente colocou essa indagação lá, e aí o Silas Bezerra foi e falou assim, realmente vale a discussão, e eu acho que o cara apresentou bons argumentos. Ainda quero pensar mais a respeito da fala do Pedro, mas lembrei de novelas globais das 11, por exemplo, ou de séries estrangeiras de grande sucesso, e achei muito sentido no que o ator disse. E assim, eu acho que ele realmente traz um questionamento, acho que isso é muito válido. É óbvio que nem todo mundo vai concordar com ele, né, e lógico isso, mas assim, eu acho que o que vale é realmente essa discussão. Eu confesso que eu concordo com uma parte do que ele disse, com outra parte eu não concordo. Eu até acho que a nudez, ela pode sim ser um utensílio para narrativa. Inclusive a gente já fez um podcast aqui falando sobre cenas de sexo dentro do cinema e qual que é a importância dele. Mas eu concordo muito com as coisas que ele fala sobre utilizar o corpo, né, de uma forma mercadológica, né, de uma forma que perde às vezes o sentido da narrativa. Sim. Eu acho que o que ele falou isso é a minha opinião, tá? Ela faz muito sentido pra novela, pro que a gente tem visto hoje na teledramaturgia, mas no cinema, via de regra, eu acho que isso ainda não acontece. Em alguns casos pode até acontecer, mas muitas vezes não representa uma crise da narrativa, porque ele pode ser um elemento importante pra narrativa, eu acho, entendeu? Assim como tudo, assim como, enfim, você pode dizer que cenas de contemplação não contam história nenhuma, e você tem filmes com cenas de 10 minutos só mostrando uma paisagem e um personagem caminhando. Exato. Você resolveria isso em 1 segundo, mas o artista, diretor / produtor optou por isso, assim como cena de sexo também. Pode ser que o artista diretor tenha optado por uma cena super longa ou mostrado todo o corpo, às vezes até explicitamente o sexo, e isso pode ser uma escolha artística, mas isso vai de caso a caso, é muito tem que realmente de uma forma ampla. Acho que tem que identificar exatamente como que essa cena tá inserida dentro do meio daquela narrativa, né? Inclusive eu acho que esse ponto que o Pedro Cardoso levantou, de repente vale aí um podcast sobre isso, hein, Dani? Vamos deixar anotado, porque será colocar lá uma indagação, né? A nudez é uma crise da narrativa? Ponto de interrogação. Vamos responder isso mais profundamente num podcast. Olha aí. Vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário do nosso patrão, Diego Lima. Ele comentou no último podcast, que a gente até colocou As Caça-Fantasmas, né? A ideia é que seja As, pra dar uma escolha aí meio ideológica até. E ele comentou o seguinte: terminei de ouvir agora e gostaria de fazer algumas considerações. Consideração número 1. Dos 2 personagens citados que não apareceram, um aparece. Se quiserem, depois eu falo como. Oh! Olha só.
Mistério, né? Conta pra gente, Diego. Eu não tô boiando aqui. Não lembro nem... Acho que os dois personagens seriam os do antigo, né? É que um morreu e o outro não podia, né? Que só o que não podia apareceu meio num easter egg. Ou o que morreu estava num quadro. Pode ser alguma coisa desse tipo. Vamos ver o que o Diego explica pra gente. Consideração número 2. Um novo jogo de caça-fantasmas saiu, até relacionado visualmente com o filme, mas não com as personagens ou a narrativa que vimos no cinema. Bom saber, eu sou por fora de videogame, de games e tal, então bom saber que tem um jogo das caça-fantasmas, espero que faça sucesso, que o povo curta, né? Consideração número 3. Das 4 atrizes, a que eu mais esperava algo seria a Kate McKinnon, e realmente acho que é o que acaba acontecendo, pelo menos foi a minha impressão. Também acho, Concordo, também acho que ela é a que mais se destaca. Eu acho até né? que no podcast a gente falou um pouco, né, sobre a personagem da Leslie, né, mas eu acredito que a da Kate tenha se destacado mais também. Ela é a personagem que tem mais caricatural, né, assim, ela tem mais elementos a serem trabalhados ali do que as outras. Sim, e ela surpreende mais, né, ela chama mais atenção de qualquer forma, né. E aí o último comentário do Diego é o seguinte: em uma época de internet, GPS, Wikipedia e coisas do tipo, o conhecimento da cidade que a personagem da Leslie cita que tem seria realmente primordial para o grupo? Isso é uma pergunta importante, uma pergunta capciosa, uma pergunta curiosa. Eu acho que ele tá certo, né, em questionar isso. Mas aí entra o debate que a gente fez no podcast, que a Daniela apresentou aqui, que foi o de que a Leslie, na verdade, traz um ar humano, né, pro grupo. Exato. Ela humaniza esse grupo de uma forma mais profunda. Afinal de contas, a gente tá falando de 3 personagens femininas com a cabeça voltada única e exclusivamente pro método científico, né? Elas estão pensando exatamente nisso. A Leslie é realmente a única personagem que não tem isso, né? Ela é a personagem que veio das ruas, que estava interagindo, que viu, que quer participar de uma outra forma. Então, tem essa questão também. Pro argumento do filme, sim, ela pode fazer parte porque ela vai ser o nosso GPS ambulante. E você, inclusive, vê pouco esse conhecimento dela dentro do filme. Mas eu acho que a grande função dela tá ali realmente em humanizar o grupo. Sim. Né? Talvez tenha sido uma falha, então, deles terem apresentado isso e dado essa força. Tipo, você só entrou porque você conhece Nova York. Né? Mas acho que no desenrolar do filme não é bem por aí, a coisa acontece de uma forma um pouco diferente. Mas enfim, e aí ele termina falando o seguinte: mesmo não sendo perfeito, quero uma continuação e espero que a franquia retorne com as meninas e força total. E acho que tá certíssimo, né? O filme não é perfeito, a gente fez um review bem positivo do filme, a gente tava bem empolgado. Mas eu entendo as pessoas que dizem que ele é mediano ou mais ou menos. Eu entendo que essas pessoas talvez não tenham gostado de tantas coisas. De qualquer forma, eu acho que eu fico feliz que tenha bastante gente animada e querendo ver continuações, ou querendo que pelo menos alguma franquia com esse foco, né, em personagens femininas muito fortes, mesmo que seja uma comédia despretensiosa, que tenha continuações. Eu espero que realmente dê certo. Até acho que a nossa discussão, ela puxou muito pro lado da representatividade e tal, né? Teve muito disso, porque era a vibe que a gente foi, né, pra ver o filme. Tem alguns critérios, inclusive por isso até que eu que fui quem deu a nota mais baixa pro filme, mas tem alguns critérios em termos de narrativa, em termos de construção de roteiro e tal, que você percebe falhas, construção de personagem e tal. É óbvio que você vai ter falhas. Claro. É muito difícil um filme desse, tipo, ser 100% redondinho e tal, né, mas assim, ele tem outras questões por trás que às vezes eles se sobressaem àquilo, né? A obra em si fica, e é o caso do Caça-Fantasmas clássico, que ela entrou pra história por ele tá entrando num momento importante da história, e o fato que a gente constatou é que esse novo Caça-Fantasmas, ele entra também pra história por ele tá sendo inserido em um ponto onde a gente tá vendo essa representatividade crescer e tal, né? Então... E assim, se o filme sobrevive ao tempo, é difícil dizer isso, porque geralmente realmente precisa esperar o tempo passar, mas se ele sobreviver ao tempo como muitos filmes sobrevivem, vai ser por esse motivo, né? Ninguém vai lembrar porque o efeito isso, ou
ou a inovação aquilo. Não, é porque ele teve as personagens femininas num período em que precisava, né? Então eu acho que por isso foi válido o debate. Exato. Então a gente tem que pensar assim, eu acho que é um exercício legal de se pensar sobre qualquer filme. Daqui a 10 anos, o que a gente vai lembrar desse filme? Ou a resposta é, a gente não vai lembrar do filme, ele é um filme desimportante, ou daqui a 10 anos a gente vai lembrar disso, daquilo, lá, e desse filme, do que a gente vai lembrar? Se ele sobreviver esse tempo, ele vai ser lembrado porque tem 4 mulheres, etc. Foi câmera. Cena 3, take 9. João, pra gente começar esse papo aqui com você, já queria levantar a bola aqui, né, pra você fazer aquele jabá do seu trabalho e tal, porque a gente já viu, né, que você participa aí da Aqui no Olho, que já foi fundada em 2005, e ela é uma produtora que já tem até um certo renome internacional, né, ela é reconhecida, já ganhou o prêmio da CNN Internacional, do Governo Nacional, já esteve aí no Festival de Cannes. Então, quer dizer, o que é Aqui no Olho e qual é a sua relação com Aqui no Olho? Então, Aqui no Olho, na verdade, tem muito a ver comigo mesmo, né? E as pessoas até muito se confundem, né? Porque as duas coisas se misturam muito, né? Porque eu fundei, né, o grupo Aqui no Olho, né? Que é uma entidade, né, e tal, uma associação, que a ideia inicial não era ser uma produtora, e sim muito mais um coletivo, né? Foi uma inspiração, assim, depois de que eu tinha acabado de fazer um mestrado lá na Unicamp a respeito de um coletivo, que foi o coletivo de Ziga Vertov, que foi, né, coordenado, encabeçado aí pelo Jean-Luc Godard, né, no final dos anos 60, início dos anos 70, né, que era um coletivo onde que tinha essa ideia muito mesmo de um grupo, uma visão muito mais plural e não apenas uma coisa de uma única pessoa e tal. E isso me inspirou muito, que foi também, é claro, baseado também naquele cineasta dos anos 20, o Dziga Vertov. E aí, depois de estudar tudo isso, aí eu tava estudando em Campinas e voltei pra minha cidade, que é onde que é Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, e uma cidade que não tinha uma tradição cinematográfica, tinha décadas atrás ouvido falar que tinha uma pessoa que já tinha realizado filmes, mas não tinha uma herança, algo na área, né? E aí, do nada, eu comecei a articular e tomar conta, assim, de uma sessão cineclubista que tinha no Centro Cultural da cidade, e aos poucos eu fui provocando as pessoas para gravar alguns planos, tudo com celular, porque a gente não tinha equipamento nenhum, assim, né? E aí a gente assistia filmes e também exercitava com o que a gente chama até hoje, que é os tais filmes ensaios, né? Que são filmes, assim, mais de atmosfera, sem ter uma história de começo, meio e fim, é mais uma situação, e que tem toda uma relação muito mais de exercício, de enquadramento, mise-en-scène, direção, roteiro e tal, muito mais do que um filme em si pronto, né? E aí isso eu mantinha, né? Fazia isso com uma maneira voluntária, um sonho de tentar encontrar parceiros, né? Pessoas que tinham um sonho em comum, né? De alguma maneira criar um coletivo que pudesse produzir cinema, porque quando a gente pensa cinema, realmente depende de um grupo de pessoas, né? Não é uma coisa sozinha, né? Então nisso ali foi uma maneira de começar a criar um grupo de pessoas interessadas em fazer cinema, né? E isso foi levando anos e alguns anos, e aí a gente conseguiu chamar atenção quando a gente mandou um desses filmes ensaios numa competição que a CNN estava procurando, assim, fez todo um concurso de melhor filme feito com celular no mundo, sabe? Uma campanha grande que eles fizeram de divulgação, procurando o melhor vídeo, né, feito em celular, um curta, de até 5 minutos, né, feito apenas com celular e tal. E aí, na época, né, o pessoal da Unicamp, que me conheciam esse trabalho meu desse coletivo, que aí falaram, né, pra eu mandar. E aí acabei mandando, e eu achei que era uma coisa muito impossível de estar lá, porque eram filmes ensaios que a gente fazia sem nenhum tipo de recurso, e depois eu cheguei a saber que lá entre os filmes que estavam inscritos tinha vídeos, né, feitos com a presença, né, aparição, assim, de alguns atores famosos, como lá na França, o Gerard Depardieu, ou mesmo nos Estados Unidos, aquele Leonardo DiCaprio, né? Mas
todos mandando no mundo inteiro e tal, e aí nisso mandei, e aí no final das contas a gente não acreditou, né, que ganhamos em primeiro lugar no mundo todo, e aí recebemos uma carta, na verdade quem recebeu foi o prefeito da cidade, uma carta que veio do presidente Lula naquela época, que foi em 2009, e que só depois, uns 3 anos depois, é que a gente soube da existência dessa carta. E aí foi um momento que eu tive convites de produtoras de São Paulo para trabalhar com publicidade, mas o meu sonho era manter, assim, um núcleo artístico, digamos, um laboratório audiovisual, onde eu tivesse a liberdade plena de fazer o que eu acreditava e que era algo mais artístico. E eu não via isso na capital. Então, assim, fazendo publicidade não era o que eu queria. Eu preferia fazer uma coisa realmente mais autônoma e mais artística. E aí, quando eu cheguei lá na cidade, e aí no momento que eu, por questão financeira, eu quase aceitei, né, ir pra capital, mas aí chegou um momento que aí, depois aí que eu soube que o prefeito tinha recebido carta e que ele não podia deixar parar um projeto que já fazia anos que eu fazia voluntário, aí conseguimos ter um apoio mínimo financeiro para manter umas 4 pessoas trabalhando o ano todo, fazendo formação, tanto em bairros como no centro da cidade, em nível mais profissional, né? Eu acho que isso até é interessante da gente frisar, né, João? Porque muita gente que escuta a gente é geralmente de capital de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e aí muita gente pensa nisso. Pô, eu quero fazer cinema, eu quero estudar cinema e tal, e o polo tá na capital, tá em São Paulo, tá no Rio, e você tá em Rio Claro, uma cidade com um pouco mais de 180 mil habitantes, né? Isso, Em Rio Claro, que pra quem não sabe, fica no interior de São Paulo, perto de Piracicaba, Limeira, Araras, né, ali. E você tá fazendo um trabalho que envolve não só essa parte de formação, que já é muito importante pra cidade, mas como você também tá ganhando essa repercussão internacional vindo de uma cidade pequena do interior de São Paulo, né? Exatamente. Essa questão que eu falo, né, que eu procuro mais essa liberdade, né, sempre procurei essa liberdade artística e pra mim nunca me fascinou falar assim, olha, como já fizeram convites pra mim, você vai dirigir uma propaganda que vale R$1 milhão, você vai conseguir contratar os atores que você quiser, você vai poder filmar até em película se quiser, com vários maquinários. Pra mim, eu prefiro 1000 vezes não ter esses recursos, mas ter uma liberdade total pra fazer algo mais artístico e algo que pra mim é mais expressivo. Né? Então é uma coisa muito assim contra uma maré, né? Contra o que seria o óbvio, né? Muita gente, né? Até amigos e parentes achavam muito, acho que ainda até acha hoje em dia, talvez agora estão mais entendendo, mas sempre me acharam muito meio louco, né? De querer ir contra o que seria o normal e comum. Então eu preferi ficar no interior e onde as pessoas sempre ao contrário, todo mundo aqui de Rio Claro quer ir para São Paulo, quer ir morar numa cidade grande, né, onde que tudo acontece, supostamente e tal, e eu vejo que não, que é como o Rossellini falava, né, você não precisa tanto manipular as coisas, já tá tudo ali em volta, é questão de saber como olhar, como reorganizar o que você tá em volta. Então, foi um trabalho muito assim, né, de querer de uma maneira procurar isso, e eu brinco com as pessoas, eu chamo isso muito de cinema caipira, né, e que vira e mexe, eu vou para alguns lugares, dar algumas palestras para explicar que raio é esse que esse tal de cinema caipira, que muita gente acha que o grupo é de seguidores do Mazzaropi, ou que é só histórias rurais, alguma coisa do gênero, mas na verdade não é isso, são assuntos comuns, como a gente também, mesmo dramas e histórias que a gente conhece no dia a dia também na capital, então não é uma coisa mesmo brasileira e tal, mas é uma coisa de você olhar para as coisas simples, né? As coisas comuns, coisas que eu vejo que a maioria das pessoas veem como, digamos, um suposto feio, um suposto fora de moda. Para mim, o que interessa são essas pessoas simples, essa vida comum, corriqueira da rotina, que ninguém não valoriza nada, todo mundo acha muito comum, sem graça, e eu adoro pegar essas coisas como um desafio e revelar como algo épico, uma coisa grandiosa e que as pessoas nunca
nunca imaginavam que teria uma força dessa, né? Então a surpresa acaba sendo muito maior, né? E com relação, né, a maioria das pessoas que procuram aqueles atores que tem toda aquela beleza convencional e que tem todo aquele estereótipo, né? Histórias que se passam, né, em determinados lugares, determinadas situações que quando você vai ver o dia a dia, as pessoas que andam ali de ônibus, que tá ali andando na esquina da tua casa, tem outros problemas que você achava que era irrelevante, mas que são muito maiores do que o seu problema em si, né? Então esses dramas, essas histórias, pra mim é o que mais interessa. E uma das coisas que pra mim foi muito reveladora é esse trabalho muito com também não atores, né? Com pessoas que não têm aquela interpretação convencional, ainda mais que a gente, né, vem muito dessa herança da novela, né, da telenovela. Então você vai encontrar vários atores que vão nesse caminho e que vai para esse melodrama e que no cinema acaba soando muito exagerado e muito falso, né? Sim. Então esse é um trabalho que também acaba de alguma forma dificultando a gente, e para mim assim, o maior interesse acaba sendo realmente procurar pessoas comuns que fogem muito do perfil convencional, né? João, eu queria na verdade voltar um pouco, só para entender e até para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo o podcast, que é o seguinte: você falou da questão de que você estava fazendo um trabalho voluntário, né, no começo, então era totalmente iniciativa mesmo, coletivo, e hoje vocês têm um apoio da Prefeitura de Rio Claro. Como que funciona? Na verdade, sim, eu queria entender questão financeira mesmo, assim, você busca apoio o tempo inteiro, é uma batalha muito diária, como que funciona isso? É bem complicado, né, assim, acaba sendo muito mais por paixão mesmo, sim. Porque na verdade a gente, como vocês viram, né, o grupo começou em 2005, né, e na verdade só a partir de 2010 que a gente começou a receber um apoio da Prefeitura, e que é um valor que nem se fosse de ponto de cultura. Por alguns anos a gente recebia em torno de 80 mil por ano, e aí para manter mais ou menos uma equipe de 4, às vezes 5 pessoas. Hoje, nos últimos anos, foi diminuindo, então assim, foi, né, ao invés de aumentar, foi diminuindo, e agora, pra vocês terem ideia, esse ano não foi aprovado ainda, né, porque o que acontece, a gente trabalha desde janeiro, mas o problema é que a gente demora meses para receber, e a maioria das vezes a gente só começa a receber a partir do segundo semestre, e esse ano tá sendo, assim, um ano também muito estranho, até por causa dessa, uma crise geral também política, né, então aqui na cidade acaba também não sendo, né, diferente a isso, então acaba a gente não sabendo se vai ter o apoio, tanto que tá sendo um impasse, porque os trabalhos começaram e praticamente eu tô devendo para algumas pessoas, e pessoas que deram aula e que estão aí desde o começo do ano, e que a gente tá tentando ver como que vai fazer para voltar à normalidade, né, para reembolsar essas pessoas, porque aí esse ano seria 60 mil reais para manter essa equipe ao longo do ano, e que se a gente fosse produzir um filme, um curta, a gente usaria a totalidade desse valor para conseguir pagar todas as pessoas e toda a estrutura que é envolvida por um filme, né? O problema é que a gente não consegue fazer isso, como o projeto em parceria com a Prefeitura, o viés dele é muito mais social e de formação. Entendi. Então para eles, assim, não visa tanto esse lado profissional de contratar as pessoas, assim, né? Se você fosse ter um trabalho de um curta que vai levar ali um mês, algumas semanas, você acaba gastando facilmente esses 80 mil reais ou mais para contratar e pagar minimamente as pessoas, né? Que são o que os editais federais mais ou menos oferecem quando é edital de curtas e tal. Só que aqui na cidade a gente não tem que gastar esses 80 para fazer em torno de 10, 12 oficinas por ano, formando centenas de alunos, de 200 alunos em média, né? Tendo uns 30 alunos por mês e tal, mais ou menos. E além disso, fazer contrapartidas, registrar eventos, fazer documentário para a cidade, e coisas que, assim, não seria o que também a gente mais gostaria de fazer, mas que acaba sendo um jeito para manter minimamente uma equipe de 4, 5 pessoas, e que aí a gente forma alunos, e esses alunos a gente convida não só para, por exemplo, eu realizar os meus filmes, como também para outros do grupo dirigirem os seus próprios filmes também. Entendi. Né? E daí para produzir os filmes é totalmente fora desse projeto, né? Aí acaba sendo fora, então assim, a gente até tem uma estrutura de equipamento à disposição, você entendeu?
meu, que a gente consegue colocar no pacote de formação, só que assim, e na verdade é um equipamento até meu, que meus pais ajudaram eu a comprar e tal, e que eu deixo assim na roda pro pessoal usar, o pessoal do grupo, né, e eu deixo à disposição, mas não tem assim um dinheiro para pagar os cachês, o que as pessoas deveriam estar recebendo minimamente pelo cargo que assume, né, um diretor de fotografia ou sei lá, né, e também não tem como investir em custos de produção, então a gente acaba tentando ir atrás de outros editais, né, de editais estaduais e federais para tentar conseguir de alguma maneira viabilizar os filmes, né, mas é um problema porque a gente infelizmente está apanhando muito nisso. Uma parte é porque em São Paulo a maioria dos editais acabam sendo voltados mais à capital, né, quando você pensa em editais como o da SP Cine, por exemplo, né, que são praticamente voltados todo à capital, você tem até, eles colocam cotas, né, não sei se vocês chegaram a acompanhar aí o último edital que abriu, por exemplo, de curtas-metragens da SP Cine, né, e que tem cota para pessoas que moram, né, em bairros mais periféricos, questão também de gênero, né, então tem todo um monte de cota, só que pro interior não tem nada, todo mundo tem que morar na capital, né, e aí o problema é que aí você não consegue, não tem, a gente já tentou, né, o próprio filme, os dois filmes, né, a gente tentou tanto por lei, né, de incentivo, e aí a questão de dificuldade de conseguir empresas para apoiar, né, e aí a gente não conseguiu, e nem edital, e nas duas vezes desses dois curtas nossos, né, que foram 2 anos consecutivos que a gente foi aí competir no Festival de Cannes e tal, a gente teve que, né, de fazer crowdfunding, né, para conseguir produzir, mas não conseguimos, e no final a gente, o que acabou dando certo foi a gente fazer a tal da rifa, né, que aí ficou famoso aí na mídia, o pessoal divulgou bastante e tal, que a gente conseguiu assim apoio de comerciantes locais que nos ofereceram produtos do comércio pra gente chegar e fazer rifas e juntar aí um dinheiro e tal, pra minimamente bater gastos de produção, como alimentação, como compra de adereços, figurinos em brechó, essas coisas todas pra viabilizar. Sim, esse no caso foi A Moça que Dançou com o Diabo, né? Que foi feito com... foram os dois, tanto com o Command Action como A Moça que Dançou com o Diabo. O Command Action a gente conseguiu ter mais tempo, a gente fez com maior tempo essa rifa, aí conseguimos juntar em torno de R$1.000, e já no caso da Moça, como a gente escolheu a rifa, primeiro a gente escolheu o crowdfunding, mas não deu certo, aí a gente pegou e foi pra rifa, e aí como foi muito corrida, a gente conseguiu só uns R$500. Entendi. Foi câmera. Cena 3, take 9. Tem um trecho do A Moça que Dançou com o Diabo, ou um trecho, um pequeno trailer, não sei, no YouTube, e tem uma quantidade bem, assim, eu não sei, eu me incomodo muito com esse desconhecimento que as pessoas têm, com a, né, a forma como as pessoas encaram as coisas, porque tem vários comentários nesse vídeo bem curto, que é um trechinho só do curta, que as pessoas colocam assim, isso que tá certo, porque não foi com dinheiro público, foi com, então, né, essa visão de que... Isso chateia muito, e é meio complicado, porque quando eu falo que a gente não conseguiu, fez, por exemplo, com rifa e tal, não é uma coisa que deve ser visto como um orgulho, sabe? Sim. Porque não é o correto, a gente tá indo por caminhos tortos, tudo bem, teve um puta de um resultado incrível, só que não é o normal, né? O normal, assim, a gente quer que nem a gente tá formando, né, como eu falei pra você, chega a ser centenas de pessoas por ano, e a gente seleciona os melhores alunos pra produzir filmes, e os próprios alunos também produzem filmes deles, e aí a gente, né, gostaria de que tivessem condições profissionais, porque nós estamos chegando num nível profissional, por exemplo, de alunos que já estão há 6, quase 7 anos dentro do grupo, que tem mais tempo, né, do que até uma faculdade normal que tem 4 anos, né, de graduação, pessoas que estão assim já num nível incrível de profissionalismo, e que a gente gostaria de manter as pessoas no grupo, mas infelizmente elas acabam tendo que sair para pegar outros trabalhos,
trabalhos e que a gente não consegue contratar elas, né, para voltarem a um grupo e produzirem com o grupo, porque a gente só tem esse valor anual e a gente tá tentando, que nem o pessoal critica muito, por exemplo, a Lei Rouanet, né, ainda mais agora que ficou uma situação, sabe, até muito desagradável, porque esse foi um ano, assim, incrível para o cinema nacional lá no Festival de Cannes, porque nunca se teve tantos filmes nacionais em praticamente todas as mostras, assim, competitivas. Tivemos na oficial, né, de longa, que foi o Aquários, do Kleber, teve o meu como curta na oficial, teve também na Semana da Crítica curta, teve na quinzena também curta brasileira, e teve também o filme do Eric Rocha, o documentário e tal. Então, assim, foram vários representantes. Sim. E as pessoas ficaram muito batendo nisso, essa coisa da Lei Rouanet, né, e tal, dos leis de incentivo, porque o meu filme foi o único, digamos assim, que foi feito não com lei de incentivo ou edital, né? Sim. E aí, se você pensar os outros, não eram. Então, isso virou, sabe, um jeito das pessoas verem como se o meu fosse o jeito certo. Sim. Só que do meu jeito, na verdade, não é um profissional, é como se fosse quase um amador, um hobby. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu pelo menos vejo, eu acho que é muito importante o dinheiro público no cinema, né? Não que tenha que ser 100%. Eu acho que se a Globo quer fazer 300 filmes, ela que faça e ótimo. Eu particularmente acho que não dá pra condenar isso, né? Ou, sei lá, que seja uma comédia desinteressante ou desimportante e tudo mais. Mas o que eu penso é o seguinte, é importante o dinheiro público justamente porque ele tira a questão mercadológica. Então, para aquilo que é arte, para aquilo que é voltado, ainda mais no seu caso, que você é focado numa questão social, em um debate artístico importante, é o dinheiro público que garante que isso não descambe para algo totalmente mercadológico. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que isso é o problema é a forma como as pessoas encaram, né? Como se tivesse, parece que tá desperdiçando, parece que arte, fazer filme, fazer arte em geral é um desperdício, né? Tem que só construir hospital, casa, e as pessoas parece que não sabem olhar para outros lados. Né? Isso é um discurso velho, né? Essa coisa de que precisa de coisas mais empíricas, reais, né? Esse lado lúdico, esse lado artístico, e independente se é um filme mais artístico ou de maior entretenimento, mas todos eles lidam com um espaço lúdico, né? Uma coisa abstrata. E quando a gente fala de algo abstrato, as pessoas acham que isso não tem um valor, mas isso é uma coisa muito errada. Se você pensar no dia a dia, né? Se você fosse pensar assim, então o pedreiro deveria ganhar muito mais do que o engenheiro, porque o engenheiro está no mundo das ideias, né? Que ele está no mundo do que ele imagina como vai ser o prédio e desenha. Claro. Mas quem faz de fato o prédio é o pedreiro, é aquele que está trabalhando e que está ganhando muito menos. Então, se você fosse pensar por essa lógica, tá tudo ao contrário, né? Então, o trabalho mental seria o errado, seria menos valorizado. Então, e se você pensar em Hollywood, né? Que seria o caso de maior entretenimento, o governo acaba incentivando muito. Cada vez que você vê uma imagem, por exemplo, da bandeira americana num filme, como do Homem-Aranha, Homem de Ferro, o governo investe dinheiro, porque na verdade é uma maneira de criar uma autoestima e uma imagem, né? Uma coisa lúdica sobre, né, uma cultura, né? E que isso incentiva, e aí é a base do, digamos, entre aspas, o império, né, norte-americano, todo esse lado de como eles conquistaram o lúdico mundial, e que com certeza, se você pegar os filmes, principalmente os filmes de Hollywood, os valores deles e os valores que eles conseguem em contrapartida com a bilheteria do cinema, você vai ver que na verdade os filmes que eles fazem no país deles nem paga, praticamente não consegue pagar o custo que foi do próprio filme. Sim. Então, ou seja, nenhum filme de Hollywood ele tem um lucro a partir do filme. Sim, na verdade, o filme, acho que vocês já devem ter visto isso, mas o filme acaba sendo, na verdade, uma vitrine de outras coisas, do que a gente chama que é os subprodutos, né? E os subprodutos têm coisas que não são palpáveis, que são coisas mesmo lúdicas, né? Que é coisa dessa autoestima, da cultura. Então, assim, a França, por exemplo, acaba tendo que investir muito, né? Ela investe muito, é um dos países que mais investe na cultura e que não tem um retorno, ou seja, lucro disso, né? Então, ou seja, o lucro, na verdade, é mensurado em outros quesitos, né? Que são mais abstratos mesmo. Então,
né, se você quer evoluir, né, um povo, fazer com que ele pense melhor e que ele evolua de alguma maneira, até criticamente, digamos assim, você precisa ter também uma cultura digna daquilo, né? Então, é um investimento obrigatório, né? É uma coisa que tem um retorno, mas que não é um retorno tão simples como as pessoas imaginam. E né? deixa eu entender uma coisa, João. Você, quando falou sobre a formação dos alunos, e aí por ser uma coisa que de repente vem essa verba vem da prefeitura, né? Vem do governo para ajudar, é um projeto muito mais social. Então a gente está falando de que você oferece cursos gratuitos para formação pro audiovisual, certo? Exatamente. Nesse caso, você não tem nada privado, quer dizer, você não consegue fazer um curso de formação privado onde alguns alunos vão lá, vão pagar uma mensalidade e tal, e hoje você não tem isso. Não tenho. Tanto que assim, na verdade, numa cidade vizinha que é em Piracicaba, eu sou, por exemplo, um professor universitário de uma faculdade que tem cursos de comunicação, como tem, por exemplo, rádio e TV, e tem também cinema. Então lá, né, os alunos pagam, porque é uma faculdade privada e tal, e assim vai. Já no caso do Grupo Que no Olho, a ideia não era essa, né? Na verdade, muita gente vai lá à procura desse curso. Nós falamos que temos uma certa monitoria, digamos assim. Eu sou um dos monitores, eu sou mais do grupo avançado, né, que tem encontros fixos e semanais de discussão sobre a história do cinema, e temos outros que já são monitores, que são voltados principalmente a projetos mais em bairros, voltado mais para o bairro e mais em nível introdutório, que a gente chama. Porque a gente pensa assim, primeiro, que a gente tenta manter muito mais uma ideia de coletividade, onde que um vai de alguma maneira trazendo conhecimento, quem tem mais conhecimento vira um monitor, vira um professor e vai dando aula, digamos, mas a ideia é mais um grupo de discussão, onde que tem toda uma discussão muito mais teórica. No caso do grupo, eu falo assim, dentro do Grupo Que no Olho tem vários grupos, né? Então assim, o grupo introdutório, e tem um grupo mais avançado. Então o grupo avançado são pessoas que passaram pelo introdutório e quiseram continuar, ou pessoas que já vieram direto no avançado porque fizeram já uma faculdade na área do cinema ou de área de comunicação, e que ali a gente fica muito mais tentando trabalhar mais o conceito do cinema. Entendi. Quase como um cineclube mesmo, né? É, mais ou menos. Só que diferente do cineclube é que a gente não fica passando filmes inteiros. Às vezes a gente visualiza trechos, discute, e muitas vezes também é trazido textos, né, que são às vezes lidos, compartilhados, arquivos, PDF ou mesmo textos mesmo impressos para as pessoas lerem e os participantes irem atrás de referências, né, e para estimular uma discussão teórica, né, uma visão mesmo antes de você apertar o REC da câmera, você, né, complexar muito mais o ato de fazer um filme, né? E aí me diz uma coisa, se você de alguma forma rentabiliza isso, quer dizer, você cria esse grupo e aí você chega lá, forma esses grupos e cada grupo ali doa um valor simbólico e tal para que o grupo continue, vamos colocar entre aspas, né, mas heterogêneo, cheio de multidisciplinar e tal, né? Com essa ideia, só que agora sendo rentabilizado. Além de você, de repente, vai ter que lutar para conseguir aí ter um valor mensal como a prefeitura te dá, por você estar rentabilizando, a prefeitura ela tira esse apoio imediatamente, se ela vê que você está rentabilizando um negócio que ela considera que não é mais social? Não. Quando a gente fala de social, é no sentido de a gente levar o projeto para não pessoas que apenas estão com o intuito de formarem, sabe? De repente a gente vai ali num bairro, ou por exemplo, como eu já fui, por exemplo, em Fundação Casa Escola, né? Onde você tem ali os menores infratores que estão sendo reeducados, né? Eles, ou seja, não vão me pagar por estar tendo esse curso de formação. Sim. Então, ou seja, e a prefeitura interessa que a gente leve projetos a esse tipo de situação de pessoas que são, assim, digamos, menos favorecidas e que não
teriam condição, assim, não é nem condição econômica, mas muitas vezes as pessoas não têm um interesse e também elas não procuram, né, digamos, porque ou não sabem que existe ou acham já incapacitadas. Ou seja, esse trabalho, quando eu falo social, ele trabalha muito também a autoestima das pessoas, porque as pessoas não se veem como pensadores sobre a vida, porque o cinema, eu vejo muito isso, é uma maneira de você refletir o seu dia a dia, o que está em volta. Sim, sem dúvida. Né? Você lida com uma câmera, diferente de uma pintura, você não viaja só na sua cabeça e pinta numa tela, num papel branco. Exato. Você liga uma câmera, você tem que lidar com o mundo real, com exceção, é claro, de animação. Só que você liga uma câmera, você vê o mundo real, então você está lidando com a realidade. Então, olhar para a realidade de uma maneira reflexiva é uma coisa que a maioria das pessoas que a gente leva, principalmente os projetos introdutórios, são pessoas que nunca pensaram em fazer aquilo e nunca se viram com algum talento, alguma potencialidade para fazer uma coisa parecida. Entendi. E é justamente, são os melhores lugares que a gente encontra aquelas pérolas incríveis de pessoas que a gente fala, nossa, eu não acredito, essa pessoa tem que estar fazendo cinema. É um talento nato. E são pessoas que nunca iriam procurar um lugar, digamos, um comércio, um instituto de ensino, e mesmo que seja para pagar, sei lá, R$10 por mês, alguma coisa assim, elas não iriam atrás, não é nem questão do valor, mas elas não se veem fazendo aquilo, né? É que eu nem pensei muito nesse público final, sabe? Porque o que eu tava pensando mais é assim, vamos supor, eu sou um produtor, eu tenho uma produtora e eu quero fazer parte do grupo Aqui no Olho porque eu quero discutir cinema, eu quero abrir. E acontece isso também no grupo, porque você tem ideia, tem gente que vem de São Paulo, de São Carlos, de Campinas, de outras cidades que vem frequentar o grupo, ainda mais por causa de toda essa divulgação e toda essa história dessas conquistas em festivais, prêmios. Então muita gente vem aqui querendo encontrar qual é essa receita, né? O que acontece no grupo que dá certo, né? E parte da essência muito provavelmente tá na questão de ser social e de não envolver que nenhum aluno tenha que dar qualquer contribuição, né? Exato. Não é só uma questão, né? É uma questão também de essência do coletivo, né? Eu imagino. Sim, quando eu falo de coletivo, é muito essa coisa da troca, porque é como assim, a gente oferece uma certa experiência, né, dos monitores e professores, mas ao mesmo tempo a gente quase exige uma certa troca, uma responsabilidade, digamos assim. Não são pessoas que são apenas usuários, que nem, sei lá, quando você vai, eu vejo isso muito na faculdade, que é uma grande diferença entre meus alunos numa faculdade que pagam até, né, uma mensalidade até cara, entendeu? Por mês para ir estudar numa faculdade particular, e a diferença com pessoas que frequentam um grupo Aqui no Olho e não pagam nada. E eu vejo que essas pessoas que não pagam nada, e quando elas estão ali no grupo, elas acabam, de alguma maneira, dando muito mais do que os alunos de uma faculdade paga. Porque os alunos de uma faculdade paga, eles, por estarem pagando, eles apenas querem ganhar algo em troca. E elas não querem dar algo em troca. Aí, porque elas já veem que está dando dinheiro. Já no caso, num coletivo, as pessoas veem obrigadas, por estarem ali aprendendo e tendo essas oportunidades de produzir, e ter uma possibilidade de participar de um grupo que tem uma reflexão e tem toda uma potencialidade até profissional maior do que o comum, eles se veem obrigados a se esforçarem mais e de darem mais. E quando eu falo dar mais, não é apenas ajudar como um membro de uma equipe de um filme ou de outro, mas uma maneira de realmente refletir muito mais e pensar sobre coisas que, na verdade, eles nem passavam pela cabeça em pensar sobre aquilo. Então eu canso de ver alunos que querem soluções fáceis, como paga um valor, digamos, entre aspas, caro, que é o dinheiro, elas elas querem uma receita mais fácil, uma coisa mais simples e óbvia. Sendo que já num coletivo é diferente. As pessoas, elas querem, na verdade, elas participam de um processo de reflexão, e quando elas
encontram uma coisa, nossa, elas valorizam muito, porque elas veem, nossa, eu encontrei isso, eu descobri isso. Era uma coisa que ela não achava que existiria, ou que era importante, ou que era interessante, e depois quando ela vê aquilo, ela fica maravilhada com as possibilidades que esse mundo oferece, né? Então, é difícil explicar, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, não, com certeza. mas é um retorno muito maior, porque por isso que eu falo, eu acho que se for passar, toda a minha biografia, as coisas que eu já fiz e tal, você vai ver que, por isso que eu falo, o pessoal chama meio de louco, né? Porque pra mim o que vale a pena, eu nunca fui atrás do dinheiro. Então, e eu vejo que isso ofereceu outros caminhos, é claro que também diversos problemas também, ainda mais agora com uma família, então exige toda uma responsabilidade e tal, mas foram coisas que foram surgindo meio numa consequência e que pra mim, assim, foram assim, retornos muito mais incríveis do que se eu fosse pelo caminho mais fácil e convencional, que seria essa coisa rentável, né? Foi câmera. Cena 3, take 9. O que eu tava pensando, só pra eu ver se ficou claro, é assim, ó. Aqui, a gente tá gravando aqui de Itu, que fica no interior de São Paulo também, né? Sim, eu conheço. Aqui em Itu, por exemplo, o que acontece assim, a parte de turismo da cidade. É óbvio que tem todo o estímulo da prefeitura, né? A prefeitura disponibiliza uma verba pra isso e tal. Mas existe, por exemplo, um órgão aqui dentro, que seria quase que empresarial ali, né? Onde várias instâncias turísticas da cidade se reúnem embaixo desse órgão. Então elas vão lá, elas pagam uma mensalidade para esse órgão, para que esse órgão organize e distribua a comunicação desses pontos turísticos da cidade. Coloca em roteiros turísticos. Coloca em roteiros e tal. O que acontece? Esse órgão, ele ganha um poder de barganha maior, né, de negociação, porque ele está representando uma série de outras instâncias turísticas, né? Então, quando eu estava pensando aqui, quando você estava falando dessa parte social, a minha dúvida ficou assim, será que vamos supor, é só uma suposição aqui, porque eu queria entender como que uma produtora como a sua consegue ir sobrevivendo, né, no dia a dia. Então eu fiquei pensando assim, será que funcionaria, por exemplo, aqui no Olho ter duas vertentes? Eu tenho uma vertente aqui, que é a vertente social, onde eu vou fazer essas apresentações, como você falou, vou discutir o cinema, né? Vou fazer essa forma de uma coisa muito mais coletiva. E eu tenho uma outra vertente aqui, que é a vertente voltada para as produtoras. Porque, querendo ou não, aqui no Olho tem o argumento de, cara, olha aqui, ó, eu já ganhei prêmio internacional, olha o trabalho que eu faço, e essas outras produtoras, como você falou, querem saber o segredo. Então, essas produtoras que vêm para participar disso, chegar para elas e falar assim, ó, você quer participar comigo? Vem participar. A gente cobra aqui uma mensalidade X, e você faz parte aqui de um grupo cheio de produtoras, onde a gente vai discutir cinema, onde a gente vai conversar sobre outras coisas, a gente vai fazer também essa parte social, coproduções, ou desenvolver, mas aí você cria um guarda-chuva ali com elas, cria também rentabiliza isso, né, de alguma forma, e aí você consegue ir mantendo a produtora girando, sem o principal fonte, que seria a fonte do governo. Aí a minha dúvida é, será que se você cria algum tipo de rentabilidade dessa, o governo olha para isso e fala, mas espera aí, você não está fazendo só um trabalho social, você também está fazendo um trabalho empresarial, então não te dou mais minha verba, entendeu? Não, entendi. Não, mas eu não, é assim, por exemplo, hoje mesmo teve uma reunião com algumas entidades artísticas aqui da cidade, né? Por exemplo, orquestras e tal, né? E o próprio secretário e a prefeitura falaram, né? Falaram, por exemplo, a orquestra que tem quase 400 alunos, se cada um desse R$10, ajudaria no quesito de quando for precisar ir para um evento, alugar um caminhão para levar, sei lá, os instrumentos ou não sei o que e tal, alguns custos que acabam surgindo de uma maneira meio não assim, né, uma forma previsível, porque às vezes
nessa coisa de transporte, eventos, vai surgindo, e que não dependesse totalmente do apoio que eles dão anualmente, né? Mas não que eles tirariam o apoio, seria um recurso a mais. Então eu vejo assim, há sim possibilidades, né? Dentro do grupo, a gente, entre os veteranos, que são aqueles que estão mais tempo no grupo e que fazem parte da diretoria, por exemplo, né? A gente acaba pensando muito nisso. A gente já tentou abrir sociedade de criar uma produtora mais comercial com as pessoas dentro do grupo, porém a gente viu que aqui na região acabou não tendo retorno, não sendo interessante. Tem gente que me procura, que são assim produtoras muito mais que fazem casamento, sabe? Que fazem eventos, né, na cidade, e aí coloca o seu cameraman para vir fazer curso com a gente. Só que depois eles veem que o negócio é muito mais complexo e estranho, né? Que a maioria deles acabam vendo que, não, como eu te falei, não é uma solução fácil. Não é uma coisa de, ele vai vir aqui ser cameraman, ele vai aprender como fazer fotografia, trabalhar com lentes e não sei o que e pronto. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa tecnicista. É uma coisa mais reflexiva. E aí esse que é um problema que todos, praticamente aqui na região, eles não veem isso como algo comercial ou que funcionaria na cabeça deles, né? Porque eles vão pensar, até muitas vezes o pessoal vem me falar e fala, mas João Paulo, no final de contas, o que é cinematográfico, né? Que seria esse adjetivo? Será que é, né? Ele fala pra mim, olha, eu fiz aqui uma imagem que eu julgo cinematográfica, ó. Eu filmei aqui o meu cliente, o casamento do meu cliente, usei aqui uma tela objetiva, eu desfoquei o fundo, eu fiz aqui uma luz aqui meio parecida que nem dos filmes, eu baixei uns softwares, fiz umas correções de cor aqui diferente, parece muito esse olhar cinematográfico, mas tem gente que fala pra mim que, sei lá, e até isso que eu acho engraçado, até os próprios clientes se falam, mas sei lá, isso não é cinematográfico. E realmente não é, porque não é uma coisa técnica. Pois é, não é uma coisa simplesmente racional. Exato. É uma coisa abstrata. Que nem uma coisa que ninguém imaginou e que foi uma coisa que nem eu, falar a verdade, imaginaria. Quando a gente teve o nosso primeiro filme que foi em Cannes, que foi o Command Action, né? Que foi o filme que foi feito lá na feira e tal, com o menino e tal. Eu, quando foi selecionado em Cannes, depois de uma semana e tal, de uns dias, tocou meu celular. E quando eu fui ver, tava escrito no meu celular, tava escrito de onde que vinha a ligação, né? E a ligação vinha de Beverly Hills, Califórnia, e lá de Los Angeles. E quando eu atendi, quem falou comigo, depois mandou e-mail pra mim, e que até hoje ainda mantém conversa, virou amigo meu no Facebook e tal, é um agente que representa diretores e artistas lá em Hollywood. Que representa, por exemplo, aquele diretor, o Christopher Nolan, né? Que fez o Batman, representa o Tim Burton, representa o Quentin Tarantino, e me ligou do nada, querendo saber quais eram os meus próximos projetos, meus próximos passos, né? E eu simplesmente falei, mas como assim, né? Eu fiz um filme. Ele até deu risada. Eu falei assim pra ele, falei, mas espera aí, eu fiz um filme que é na feira, com gente meio feia, tudo simples, sem dinheiro, não tem nada de ação, é um filme que, sabe, que fala sobre algo muito mais marginal e tal, não sei o que e tal, com uma estética muito diferente, não tem nada de comercial naquilo, e o lugar mais comercial do mundo, que é Hollywood, tá me ligando, mas por quê? O que vocês estão procurando? Aí o cara deu risada, né, deu ter tido essa cara de pau, né, e falado pra mim, falou, olha, é o seguinte, ó, nós temos o Spielberg, nós temos o Tarantino, nós temos todos esses diretores e temos esses artistas e tal, mas você tem algo que não é igual ao que eles têm. O que a gente procura é uma coisa única, que não tem a ver com os equipamentos, com as condições, é uma coisa mais abstrata. Nós procuramos algo muito mais abstrato e original, e isso é o que nós somos muito especialistas de saber vender isso, de vender algo abstrato.
de algo que você não toca, é uma coisa muito mais sensitiva. E você conseguiu e tá atingindo isso com esse seu filme que se destacou lá em Cannes e que para nós chamou a atenção. E quero saber quais os seus próximos passos, próximos projetos. Você já pensou em fazer filme em Hollywood? Já pensou ter, por exemplo, a Angelina Jolie atuando no seu filme? Eu falei, claro que não. Eu falei, nunca imaginei e acho que ainda deve estar longe, né? Ele falou, olha, não tá tão longe, você tem que começar a pensar. Pois é. Aí foi uma coisa que, assim, não que eu fiquei pensando em fazer um filme com a Angelina Jolie, mas eu fico pensando como que, na verdade, o comércio, esse lado, né, lucrativo no questão do cinema, ele não é uma coisa tão óbvia como a maioria das pessoas imaginam. Realmente é uma coisa mais complexa e que, na verdade, essa coisa meio abstrato que eu tô falando, que é essa relação mesmo de uma originalidade, de saber como olhar as coisas ao seu redor, é o que para eles vale mais dinheiro. Exato. Só que para os produtores locais e publicitários, não é o que vale mais a pena. O que vale mais a pena é você gastar com equipamento mais caro, é você ter toda uma estrutura e contratar a atriz mais bonita que tiver no mercado, não sei o que e tal. Você ter toda uma estrutura material enorme para, digamos, diminuir o seu erro, na verdade. Porque é isso que eu vejo, né? Você acaba diminuindo uma chance de erro porque você trabalha com os arquétipos, os estereótipos. Você não vai falar que aquela mulher é feia porque ela é bonita. Vai falar que aquele carro é feio porque ele não é feio. É o carro mais caro do mundo. Então alguma coisa tem naquilo. Só que você conseguir fazer um filme numa esquina que não tem nada, que as pessoas dão nada em troca, e você fazer isso ficar interessante, isso é um talento, é uma coisa única, e isso daí vale muito. E então, ou seja, qualquer coisa que eu boto na sua mão pode, ou seja, despontar como algo maior. Eu tô assim, é claro, exagerando um pouco, mas basicamente foi para esse lado que acabou aí na conversa, por exemplo, com esse agente lá de Hollywood, né? E isso é uma coisa que te balança em algum momento ou não? Você acha que você já escolheu onde você quer estar enquanto no ponto de vista do cinema? Como que é pra você? Deixa eu até complementar isso que o Daniel tá falando, porque essa linguagem que você tá falando, a gente percebe que o mercado hollywoodiano tem olhado com mais carinho os diretores que estão trazendo um tipo de linguagem diferente, né? Porque a gente tem o último vencedor de Oscar, por exemplo, que é um inglês, foi o Tom Hooper, que ganhou em 2011. E ele ganhou com o Discurso do Rei e tal, que era inglês, e aí ele já tinha, né, vamos dizer assim, um pezinho lá com os Estados Unidos. Depois do Tom Hooper, a gente teve vencedor, um diretor francês, a gente teve o Ang Lee, né, que é um diretor tailandês, a gente teve o Afonso Cuarón, que é mexicano, a gente teve o Iñárritu, agora 2 vezes mexicano. Então, quer dizer, a gente tá vendo realmente o mercado hollywoodiano se abrindo para esse discurso único, do diretor único. Daí eu complemento com o que o Daniel perguntou. Você se encanta por isso, realmente, ou você acha que é uma possibilidade ou não? O seu trabalho é realmente a promoção do cinema como arte dentro do Brasil, do instrumento jeito, social, como instrumento social. Como que você vê isso? É uma questão que com certeza, né, passa pela minha cabeça atualmente de uma maneira, né, constante, mas eu acho que assim, eu sei que parece que são coisas diferentes, mas para mim parece uma coisa só. Na minha cabeça, assim, eu procuro fazer algo muito grande. Pra mim, assim, eu tenho essa questão meio de querer ousar, de fazer algo muito grande com coisas muito simples. É o que mais me fascina no cinema. E é uma coisa que eu vou continuar, acredito que, né, pelo resto da minha vida, fazendo isso. Fazendo algo simples, mas ao mesmo tempo algo muito grandioso. Quando eu falo grandioso, é realmente algo grande. Só que quando a gente fala grandioso no cinema, as pessoas imaginam grande produção. Eu já imagino, para mim, o que mais me interessa é ter um desafio de fazer algo de impacto muito grande e com coisas muito pequenas, com coisas simples. Então eu não vejo algo impossível de, por exemplo, de fazer um trabalho no exterior e talvez até mesmo em Hollywood. Eu acho que isso não é para mim não é uma coisa que eu acho que eu não vou
E também eu não vejo que, se eu for ir para um lado desse, que eu vou, digamos, perder esse lado artístico meu. Mas não é um objetivo, assim, de vida, né, João? Não. Objetivo de vida, como eu falei, eu penso pequeno. Quando eu falo pensar pequeno, como eu estava te explicando agora, é fazer coisas grandes com coisas simples. Entendi. Então, esse é o meu objetivo maior. Com certeza, para mim, eu gostaria de, com certeza, fazer um filme que entrasse no circuito mundial e que fosse no mundo inteiro muito visto e que fosse muito impactante e com coisas muito simples. Então, esse é o meu objetivo de vida. Se de repente for ser um filme que envolva, de repente no futuro, algum projeto que envolva Hollywood, por que não? Para mim não é a questão. Só que eu não fico meio maravilhado em querer, como uma boa parcela de diretores que eu vejo, assim, né? Não vou estar citando, mas que eu vejo que se rende, por exemplo, a Hollywood para fazer aqueles filmes por encomenda e coisas que parece que são mais fáceis. Né? Sim, então entendi. Eu não me vejo fazendo um filme de super-herói como eu costumo ver nos cinemas, que é feito em Hollywood. Porém, eu sei que Hollywood pensa muito grande, e eles falaram, né? Até o cara fica falando pra mim, o agente falou pra nós é que você tem que pensar, aqui ó, dinheiro não é o problema. Só que eu falei pra ele, o que eu quero fazer é uma coisa que não é o dinheiro que compra. Eu quero fazer algo muito grande e nesse lado mesmo abstrato e não palpável. Então eu acho que assim, eles também têm esse mesmo sonho, eles também querem algo grande, eles sonham grande e querem que tudo seja enorme, impactante. Então nesse ponto eu tenho uma simpatia, só que os métodos para fazer isso eu tenho os meus e quero mantê-los, né, do jeito como eu faço meus filmes. Então eu acho que é esse o ponto, né? Eu acho que por enquanto o meu projeto do meu primeiro longa é um filme que vai ser feito no Brasil, que tem uma relevância maior para ser produzido aqui, não é um filme que poderia, um roteiro que poderia ser traduzido ou ser levado para uma outra cultura, tem muito a ver com o Brasil. Então assim, esse é o meu primeiro longa, eu só estou pensando nele, não tenho nenhum outro projeto além desse longa. Eu tenho talvez um projeto de talvez eu faça mais um curta, que é um filme, um projeto que eu já tenho também até meio velho, talvez eu faça no final do ano, mas a gente ainda não tenta discutindo dentro do grupo. Mas o que é o prato principal, com certeza, é esse primeiro longa, da qual já estou escrevendo o roteiro desde o ano passado. Foi câmera. Cena 3, take 9. Eu vou até te falar, viu, João, que eu acho assim que são pessoas como você e vários outros cineastas que a gente vê que às vezes trabalham fazendo vários curtas e tem essa responsabilidade social e tal de promover o cinema para várias categorias dentro da sociedade, né? Desde crianças até pessoas mais velhas que às vezes não têm isso, essa abraçar a cultura desse jeito. São pessoas assim que fazem o cinema realmente acontecer, porque a gente tem fora dessa curva, obviamente, os grandes diretores brasileiros, a gente tem os grandes diretores hollywoodianos e tal, que eles fazem parte de um nicho que é focado nos milhões, que tem tudo isso, e é óbvio que eles também batalharam muito para chegar lá. Mas eu acho que esse trabalho de garimpar, de estar ali na parte social, é o que faz o cinema, é o que contribui para que o cinema tenha os números que tem, entendeu? Então eu acho que um trabalho como o seu, que você faz, é um trabalho que tem que ser muito valorizado, não só pela prefeitura, como uma parte social de apoio ou de cultivo à cultura e tal, mas por toda a gama de profissionais que trabalham na área, porque a gente precisa olhar para isso sabendo que existem profissionais ali que estão disseminando uma visão cinematográfica para tentar trazer essas pessoas para mais próximo. O que a gente faz muito aqui, que a gente discute muito aqui, é justamente isso, assim, a gente não quer só ver o filme pelo entretenimento. É óbvio que você pode ir lá, pode
sentar, pode ver o filme, pode se divertir, sair super relaxado porque você viu o filme, que você riu e tal, e pronto. Agora, os grandes filmes que ficam pra história, os filmes que entram pra história humana, eles têm várias camadas de responsabilidade social, de crítica, tem várias camadas ali que às vezes passam despercebidas do que até o Dani fala, né, do público médio, que às vezes enxerga o cinema apenas como entretenimento. E essa pessoa que vai pro cinema para assistir o cinema só como entretenimento, ela também tem uma parcela dela ali que foi cultivada por pessoas como você também, que um dia foi na escola e mostrou um tipo de curta, que um dia discutiu um pouco o que é esse olhar cinematográfico, que discutiu um pouco da beleza do simples, da beleza do cotidiano. Então eu admiro muito trabalhos como o seu, e eu até agora queria puxar para um outro lado, que é o lado de Cannes e da produção mesmo que você teve com os curtas. A gente tá falando basicamente de 2 curtas que você fez e que você foi pra Cannes, né? A Moça que Dançou com o Diabo e Command Action, né? Que foram os 2 curtas que te levaram pra lá. A primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: como é que um cara que tá em Rio Claro e faz lá o seu curta, como você falou, na feira, e aí você vai lá, faz o seu curta, inscreve ele pra Cannes, como é que um cara desse recebe a notícia que o seu filme foi selecionado e que você vai pra lá? Como é que foi isso? Então, foi uma coisa assim incrível, né? A gente, a primeiro momento, não imagina, né? Na verdade, por exemplo, o Command Action foi a segunda vez, assim, na verdade foi quase a primeira vez que a gente mandou pro Festival de Cannes, porque no ano anterior, que foi em 2014, a gente pegou um filme ensaio que a gente fez numa noite e mandamos, porque assim, a gente nunca mandava nada para festival, porque tudo pra nós era mais filme ensaio. Entendi. Era mais um exercício de uma atmosfera e não tinha história. Então a gente falava, não tem a ver, né? Então a gente não mandava muito pros festivais, né? Então a gente se via muito mais como se estivesse fazendo vídeo arte ou estivesse fazendo uma reflexão e não tanto um filme. E aí a gente pegou e aí a gente começou a acompanhar um ano falando, vamos tentar mandar? E aí a gente pensou, qual é o maior festival no mundo e tal? É o de Cannes. E aí, vamos ter cara e coragem, vamos mandar lá? Né? Aquela vergonha, né, de interior, né? E é burocrático, João? É um troço burocrático? É chato de você fazer ou não? Não. Eu acho que assim, pra você mandar, que nem agora tá mais fácil ainda, né? Que agora é tudo pela internet. Mas quando a gente começou a mandar, né? Tinha que mandar ainda pelo correio, né? Sim. Assim, porque na verdade o Festival de Cannes, ele tem modalidades, né? Sim. Ele tem, por exemplo, Cine Fundação, que é mais para os estudantes. Tem a seleção oficial, que essa é muito difícil e que faz anos que ninguém entrava. E depois tem a da Semana da Crítica, que é uma paralela importante também, e tem a da Quinzena dos Realizadores. Isso para curtas. Para longa ainda tem, né, aquele Ansert Regar também, né? E então aí nisso cada modalidade é uma inscrição diferente, é uma comissão diferente. E você pode inscrever o mesmo em todas, né? Assim, o mesmo em todas, exatamente. Então a gente pegou o Command Action e mandamos, na verdade, só para 2, porque eu tinha perdido o prazo da quinzena. Então eu mandei para a Semana da Crítica e para a seleção oficial. Aí a Semana da Crítica respondeu. E eu não acreditei, né? Eu achei, eu falei que não acredito. Praticamente na primeira vez quase a gente tá mandando para um festival, a gente não mandava para nenhum festival grande, nada disso, né? Então a gente aí ficou muito espantado, não só eu, como toda a equipe, né? E a gente ficou super contente e tal. E aí foi até mais complicado depois, né? Que foi essa parte de conseguir o dinheiro para fazer mixagem em estúdio, fazer, né, o DCP, depois pagar a viagem, porque assim, a gente até conseguiu o apoio da Ancine, mas só pagava uma passagem, e aí depois para você ficar lá hospedado, você tem que se virar e gastar, e aí tem todos uns gastos, e que, pra gente aqui, com um projeto pequeno e tal, foi um custo grande. E aí fomos e tal, e mesmo assim eu falei pro pessoal do grupo, nossa, a gente fez esse filme, foi um filme até simples, que a gente estava em dúvida se ia fazer um documentário,
documentário ou não. E muita gente chegava lá quando me conheceu, falando assim, mas nossa, hein, você teve sorte, hein, mas você não conhece ninguém aqui, né? Teve até uma produtora brasileira que chegou em mim, nossa, que deu até uma raiva, chegou em mim e falou, mas fala a verdade, quem que você é amigo aqui? Falei, eu não sou amigo de ninguém. Mas como assim? Falei, eu me inscrevi e mandei. Nossa, é raro, hein? Falei, mas eu mandei. Aí o pessoal ficava aquela coisa, né, de que tipo, fui meio a zebra, né? Uhum. E aí nisso eu voltei, né? E eu não sei porque eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei pro pessoal, pro grupo, olha, pessoal, é o seguinte, foi super legal, mas muita gente ficou pensando, né, isso não foi só pura sorte, né? Aí eu falei, pessoal, olha, eu tenho um outro projeto, que é essa moça que dançou com o diabo. Eu acho muito melhor do que foi o Command Action. Sei lá, vocês topam? Vamos fazer e vamos ver o que vai dar? Aí o pessoal falou, vamos ver, né? Mas ninguém também ficou aquela coisa. Mas nós vamos andar no segundo ano consecutivo, vai ser difícil entrar, hein? Aí eu já ficava na cabeça pensando o seguinte, se eles gostaram do Command Action, esse que eu acho que vai ser, que é muito melhor, acho que vai ser, né? Com certeza, né? Sei lá. E aí eu mandei, aí foi uma coisa que meio batata, né? Ele aí entrou na competição oficial, né, assim, que é a mais difícil e que já era raro, fazia muitas edições que nenhum filme entrava, e muito menos que também fosse premiado, né? E que a gente ganhou a menção especial, e que a menção especial é um prêmio que, assim, tudo bem que todo mundo fala mais da Palma e tal, mas a menção especial, né, depois que eu fiquei sabendo, conversando, e os jurados me vieram procurar, de que a menção especial é um prêmio que eles não dão todo ano, não é sempre que eles dão, é quando realmente eles veem uma coisa que é muito original, muito diferente do comum que eles estão acostumados a ver, e que aí eles fazem questão que eles querem premiar. E então aí, tanto que a última vez foi em 2010 que eles chegaram a premiar com a menção especial um filme, né? Então, nossa, assim, eu já me vi, né, assim, com uma coisa incrível, né? E se ganhasse a Palma, com certeza, né? Eu acredito que ia dar todo um rebuliço, porque ninguém ia imaginar, né, a Palma, que no Brasil a gente só ganhou uma Palma até hoje, né? Imaginar que ia ganhar, e ainda mais com um filme tão simples e que, né, que foi feito desse jeito, né? E impacta, né, João? Você ter lá o selinho, tipo, de Cannes e tal, impacta realmente, não impacta? Com certeza, impacta muito, né? Todo mundo já olha diferente, como eu falei pra você, que o pessoal já me ligou, até de Hollywood, então, assim, muda, né? Muda bastante. E eu vejo que dá uma legitimidade, né? De certa forma, as pessoas começam a acreditar nessa sua visão de cinema e de alguma forma surgem pessoas que querem mais entrar no barco, né, que querem ajudar, né, e então isso está sendo uma coisa super interessante, né, que está sendo uma coisa, assim, muito bacana, ainda mais agora pro projeto do longa-metragem, né, mas tudo ainda é difícil, né, não é nada fácil, sabe, então é complicado, né, porque mesmo depois que a gente foi uma vez pra Cannes, quando a gente foi fazer A Moça que Dançou o Diabo, não conseguimos também apoio. Então, assim, foi uma coisa complicada. Agora, com longa, né, assim, surgiu produtoras, né, produtoras que acompanham o Festival de Cannes, que gostariam que querem participar do Festival de Cannes, começam a me ver como uma aposta, como um talento que eles deveriam estar fazendo parte, e assim por diante. Começam a acreditar nesse sonho, né? Só que, mesmo assim, tudo é muito complicado, né? Porque você, né, parece constantemente tendo que fazer vários milagres, entendeu? Então, a cada projeto você tem que tirar um coelho da cartola, fazer uma mágica, né? Fazer algo inacreditável que as pessoas achavam que era impossível, e que você consegue ter uma genialidade de fazer uma coisa diferente que chame a atenção, né? Então, é uma coisa que leva tempo, né? Eu vejo que é uma coisa que não é tanto que eu vejo que no cinema é uma arte muito dessa paciência, de você, na verdade, observar muito e ter muita certeza antes de você apertar aquele seu REC, né? Então não é uma coisa tão simples e tão óbvia, né? Então eu vejo que isso, eu acho que o tempo é uma questão fundamental, né? Foi câmera. Cena 3, take 9.
que eu achei de mais interessante, tanto no A Moça que Dançou com o Diabo, quanto no Command Action, você falou muito da questão de ser coisas simples, pessoas simples, situações, né, que simples, mas que você traz algo grandioso. Mas eu senti uma coisa interessante nos dois protagonistas, né, de cada um dos curtas. Não sei, eu senti uma certa inquietação no olhar, né, dos dois. É como se eles tivessem algo fervilhando dentro deles, que, sabe assim, que eles usam, em algum momento eles, é o que determina como eles vão agir, né, dentro da realidade deles, assim. E aí, você acha que foi isso que chamou mais atenção do pessoal de Cannes, do pessoal dos Estados Unidos que ligou pra você? Não sei, o que você acha que foi mais o que chamou a atenção, assim? Foi essa questão de não serem atores profissionais, etc? Como que você vê isso, assim? Eu vejo que, assim, é difícil dizer exatamente, porque não é uma receita de bolo, né? Claro. Mas eu vejo que, com certeza, deve ser uma coisa no caminho, digamos, até no que você acabou de falar, essa coisa que fervilha, essa coisa meio inquietante, e que, pra mim, eu vejo que, de alguma maneira, você trazer uma coisa meio invisível na tela. Uma coisa que você não vê, você não ouve direito, você não sabe se tá ali, mas você sente a presença de algo invisível, de algo né, que seja inquietante, algo forte, algo que vibra, que vai além daquilo, que parece que está escondido, mas de alguma forma você sente que ele está presente ali. Essa coisa forte, essa tensão, né? Então, isso é uma característica muito minha. Como eu falei, a ideia minha é que as coisas, quando eu vejo ao redor, eu não vejo com uma visão simplista e funcional. Para mim, tudo é algo muito maior, é algo mais forte, gritante, mas só que é uma coisa muito, também um certo invisível, uma coisa que você não vê às claras, né? Então, a minha intenção para mim fazer cinema é muito isso, de alguma maneira trazer essa vibração, essa vivacidade, essa força bruta que você não vê claramente, mas que você sente a presença dela. Uma das questões que eu gosto muito de discutir dentro do grupo, que é uma analogia, digamos, que eu uso e que vira e mexe a gente discute dentro do grupo mais avançado, é que é um desafio, né? Como você consegue fazer um plano, por exemplo, de uma árvore, né? Mostrando ali o caule, né? O tronco da árvore, né? E de certa forma colocar naqueles poucos segundos a força que representa as centenas de anos que aquela árvore está exatamente naquela posição. Como você consegue trazer essa presença de centenas de anos em segundos? Algo impossível, né? Como você vai conseguir trazer isso? Como você consegue trazer essa força? Então, quando eu vejo uma árvore, eu já não imagino que é simplesmente uma árvore bonita, uma árvore que está ali, mas ela tem toda uma história em si, uma força em si, e que ela já está lá em síntese, só que ela precisa ser revelada, né? Precisa ser mostrada. E aí que é a questão, como eu dou conta de uma responsabilidade, de às vezes uma questão até meio ética, digamos assim, de eu trazer essa força bruta de uma maneira, né, que as pessoas sintam essa presença. É claro que eu até gosto de brincar com essa analogia, porque a maioria, né, pensa e a resposta que vem rápida é: vamos fazer um time-lapse, né, vamos de alguma forma. Sim. Mas aí que eu falo, é uma coisa que é difícil de explicar, mas que você tem que ter uma certa responsabilidade de olhar de como você consegue pelo menos trazer uma fração disso, né? De como você consegue trazer essa força, porque eu vejo que tudo em volta tem algo escondido, algo ali em síntese, nada por um acaso, como eu falei, essa complexidade do que nós temos ao redor e daquela frase do Rossellini, né? Para que manipular se as coisas estão ali? Realmente existe um universo, uma complexidade nesses elementos simples, incluindo pessoas, sujeitos, lugares, paisagem, objetos. Tem uma força muito bruta, né, nesses elementos, e que é isso que para mim eu vejo como o maior desafio cinematográfico, né? De como eu dar conta de coisas que estão invisíveis. E aí eu acho que seria talvez isso uma explicação, e que tem a ver com essa sensação que você teve de que parece que algo tá vibrando ali naquele olhar, naquela coisa interna que você não enxerga,
mas que parece que tá ali presente, né? E você falando agora, João, me veio muito, acho que umas meia dúzia de vezes já que a gente gravou outros podcasts, que outros profissionais, sempre a gente acabava caindo em questões tecnológicas, sabe? De câmera, que lente, que software você indica, e sempre a resposta no fim das contas é o que você tem na sua mão, o que você sabe usar, o que você pode agora. E eu acho que o que você disse é muito assim, é o que vem antes, né? O que você tá dizendo em questão de mostrar o pensar cinema muito antes de passar por que lente eu vou usar, que câmera, que isso, que aquilo, é o que eu quero mostrar, que é tudo isso que você disse, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque o que você tá dizendo, na hora de colocar lá num filme, pode ser com o meu celular, pode ser com a câmera do meu avô, pode ser com, né, com qualquer coisa, que eu consigo fazer isso independente. Infelizmente, a gente vê muito, não, assim, com certeza tem muito estudante, muita gente que quer fazer cinema, mas que não se preocupa com isso e que tá só olhando pra ir pros Estados Unidos pra comprar uma câmera maravilhosa que custa milhões, milhares de dólares e que na verdade não vai fazer nada não vai fazer nenhum milagre, só vai servir para coisas tecnológicas e não vai captar isso que tá, né, invisível, né, e que passa por um apuro estético e artístico e uma compreensão, né, que você tem que ter, eu falo muito pros alunos que, em vez de eles gastarem dinheiro para comprar logo uma DSLR ou alguma coisa do gênero e tal, né, eu falo para eles, olha, eu sei que é difícil vocês acreditarem, mas se eu voltasse no tempo e estivesse no lugar de vocês, eu gastaria todo o meu dinheiro com livros. Ler. É claro que hoje em dia é muito mais fácil baixar filmes, então eu não gastaria tanto baixando filmes via torrent e tal, mas eu iria atrás dos livros, eu compraria livros e ficaria lendo para saber como olhar as coisas. É isso que muda. É como você pensar. É tudo que tá a peça atrás da câmera. É você. Sim. Você tem que trabalhar você e depois, quando você tiver um amadurecimento pessoal e também reflexivo, aí qualquer ferramenta que bota na tua mão, você vai começar a fazer uns milagres acontecer. Isso é natural. Né? Não adianta você ter a melhor caneta do mundo se você não sabe escrever, né? Exatamente, com certeza. As coisas não fazem por si só, né? Exato. Pra gente encerrar esse papo aqui, eu queria saber de você o seguinte, duas coisas basicamente. A primeira é, o que podemos esperar de João Paulo Miranda Maria pros próximos anos? Quais são os próximos projetos? É esse longa? O que a gente vai ver do João Paulo aí na mídia nos próximos tempos? Quais são os seus projetos? Como eu já falei, o meu próximo projeto aí é esse longa-metragem. Legal. E que a ideia, né, se tudo der certo, é estar filmando ele no ano que vem e estreando ele só em 2018, né? Legal. Então tem esse tempo. É esse o projeto primeiro que eu tô pensando. E vamos ver, né? Espero que seja aí o primeiro de muitos e que a coisa desenrole e que né, o cinema se torne, né, uma profissão de fato, né? De que, né, eu não vejo a hora de concentrar o meu tempo no cinema, né? Porque por enquanto ainda o cinema acaba não sendo uma profissão no sentido, né, de eu me manter, eu preciso dar aulas, né, para conseguir me manter, às vezes fazer trabalhos também de publicidade que de vez em quando eu faço. Só que o que eu quero mesmo é viver de cinema e quem sabe isso acaba sendo aí o primeiro passo aí. E aí a segunda coisa que eu ia te falar é que, na verdade, você já meio que respondeu, mas seria para as pessoas que estão escutando a gente, que se inspiraram com a sua história, que estão vendo que é possível sim pegar uma câmera, estudar, fazer seu curta, mandar para Cannes, sabe, criar projetos, estar envolvido com entretenimento de várias formas, né, com o trabalho audiovisual de várias formas. Esse pessoal que está escutando a gente tem essa vontade. Você falou aí que o legal é você ir para você ler, você ir atrás. Tem algum material que você já recomenda, assim, que você acha importante essas pessoas começarem por ali, ou começa lendo isso ou aquilo, alguma coisa que você, tipo, dá uma dica para esse pessoal que tá escutando a gente, dar esse pontapé inicial, assim?
assim, de leitura, né, de um livro específico, eu penso, né, para início, né, ler, por exemplo, A Forma do Filme, do Eisenstein, né, que é um dos primeiros, assim, a verem o cinema de uma maneira mais reflexiva. Mas, assim, antes até de ler o próprio livro em si, acho que as pessoas têm que começar, uma coisa que eu falo também bastante aqui com os alunos, às vezes é de desligar um pouco a sua tela, a sua janela artificial, né, o seu Windows, e olhar e abrir a própria janela de casa mesmo e começar a ver o que tá do seu lado, porque o que eu vejo é gente que aparece querendo fazer um novo Senhor dos Anéis, um novo Guerra nas Estrelas, um novo Walking Dead, sei lá, né, com várias ideias do que costuma ver nessas telas virtuais e que tá por aí no seu computador, na sua televisão, e não olha o que tá ali do lado, o que você vê ali na sua esquina, porque você consegue só falar com propriedade sobre algo que você realmente vivencia. Então isso que é a maior força. Não adianta eu querer fazer um filme a Bergman, porque eu não moro na Suécia. Então eu tenho que fazer um filme que tenha a ver com a minha cidade, com o Rio Claro, quer eu goste ou não, é o que eu vivo, é o que mais pra mim tá forte. Eu tenho que de alguma forma relacionar essa coisa pessoal, né? Só que é claro, para você ter essa maturidade, você tem que ler bastante, e eu acho que, né, não apenas coisas do cinema, que nem eu comecei a ver coisas mais de cinema e tal, né, mas só que depois eu acho, por exemplo, agora, dentro até do próprio grupo do Que no Olho, a gente estuda textos que vêm, por exemplo, de filosofia e textos que vêm da história da arte. Legal. Então, assim, acaba estudando coisas que não são mais diretamente relacionadas ao cinema, né, mas para trabalhar esse pensamento por trás da câmera, né. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 190, um papo mais do que especial, né? Um papo super interessante que a gente teve aqui com João Paulo Miranda Maria, esse papo que, sabe, inspirou, que trouxe pra gente à luz várias coisas que às vezes a gente não conversa aqui no nosso dia a dia, porque a gente tá analisando outros filmes e tal, mas é esse tipo de papo que faz com que a gente volte a olhar o cinema de uma outra maneira. Então, eu tenho que agradecer demais a sua presença aqui, João. Foi muito importante pra gente, como nós aqui também somos estudiosos de cinema, é muito legal ter uma figura como você, uma pessoa que enxerga o cinema dessa forma, porque traz pra gente a inspiração e traz a vontade da gente se reinventar. Então eu quero agradecer demais a sua presença aqui, foi um prazer, uma honra pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, também achei incrível, foi ótimo aí conhecer e conversar com vocês aí sobre cinema. Legal. E João, passa pra gente então, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser ver mais do seu trabalho, por onde que essas pessoas podem ir lá, podem clicar, podem visitar você? Tem Facebook, Twitter, site, qual que é a maneira mais fácil? Eu vejo melhor mesmo a rede social do Facebook mesmo, e legal, que lá, até pra quem quiser ter um pouco de um gostinho de participar do grupo, né, a gente tem um grupo fechado que basta solicitar e aí eu aprovo lá e tal, que é o grupo Que no Olho, né, que aí qualquer pessoa pode solicitar lá, e aí eu acabo adicionando, e é um grupo fechado que até tem já alguns textos ali para baixar em PDF, dá para acompanhar discussões antigas, alguns tópicos, assuntos, algumas dicas, né, e também, é claro, tem a nossa página no Facebook, que é legal, todo mundo tá curtindo aí para poder acompanhar todas as novidades e tal. Legal, legal. João, só por curiosidade, por que no olho? Então, Que no Olho é um termo que veio, não é nada tão assim original, é um termo que vem daquele cineasta que é o Dziga Vertov, dos anos 20, e que também, né, foi inspiração para o Coletivo, né, que foi encabeçado pelo Jean-Luc Godard,
E basicamente o que Dziga Vertov descreve nos anos 20 é que ele procurava realmente um cinema coletivo, porque ele distribuía as câmeras para várias pessoas e que as pessoas registravam coisas comuns do dia a dia em diferentes regiões na Rússia. E aquilo servia como material para ele fazer experimentações artísticas e também para compor o seu cinejornal que tinha na época, que era o Pravda, né, o Verdade. Então, assim, é muito essa ideia. O Kino Olha seria um olhar da máquina, um olhar sobre-humano que só o cinema consegue olhar para a realidade, e que era o resultado dessa experimentação com imagens reais captadas por esse coletivo, né? Então acabei me identificando muito com esse termo desde a fundação, e aí o pessoal curtiu e ficou esse nome. Muito legal. Nossa, isso aí, brigadão, João, muito obrigado por tudo que você falou pra gente, foi muito bom o podcast hoje. Valeu. Obrigado, Rafa, e pra todo mundo que tá ouvindo o podcast, eu acho que eu finalizaria com uma mensagem de que fique a inspiração pra todos nós, de enxergar o cinema como uma janela, né? Sim. Seja a janela de casa, seja a janela daquilo que você enxerga, e muito mais do que essa janela eletrônica que a gente acaba ficando muito vidrado, né? Mas é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. Muito bom. Valeu, obrigado. O podcast Cinemação número 190 fica por aqui e a gente se vê no próximo. No infinito da memória, ainda sou herói que vem pra te salvar. No labirinto dessa história, as luzes que se apagam antes de brilhar. No infinito da memória, ainda sou herói que vem pra te salvar. Quero mais da certeza. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.